Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A busca por sobreviventes segue na Turquia e Síria. Mais de 5.000 prédios ficaram destruídos no terremoto, o mais forte registrado em quase um século. Haddad afirma que o Banco Central poderia ter sido mais generoso com o governo em comunicado que explica a manutenção da Selic em patamar elevado. E polêmica à vista, São Paulo e Palmeiras pedem juntos final de torcida única em clássicos paulistas. Agora, no JR. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem que escondia armamento pesado em 2 carros. A polícia agora investiga como essas armas seriam usadas e quem recebeu 2.000 projéteis do suspeito preso. O material estava em 2 veículos que ficavam em um estacionamento na zona leste de São Paulo. O carro e a van não eram roubados. Estavam bastante empoeirados, sem uso, apenas para guardar as armas em fundos falsos. Foram apreendidos um fuzil, 2 pistolas e uma arma calibre 12, além de coletes à prova de balas e munição. Havia 4 caixas de projéteis abertas e vazias. A origem, da China. Segundo a polícia, cada caixa tem capacidade para 500 munições. A suspeita da polícia é de que a munição tenha sido distribuída para quadrilhas que fazem ataques a bancos. As armas provavelmente também teriam o mesmo destino. Um homem de 44 anos estava no local guardando o material. A identificação dele não foi divulgada. A polícia informou apenas que o suspeito não tinha antecedentes criminais. Ele foi preso em flagrante por porte de armas e munição de uso restrito. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelas vítimas de um naufrágio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma mulher e um homem seguem desaparecidos. A gente conversa agora com Marcos Marinho, quem tem todas as informações para a gente. Marcos, as buscas continuam de madrugada? Oi, Camila. As buscas continuam, sim, durante esta madrugada. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Agora estamos no 3º dia de buscas. Essa terça-feira começa com o 3º dia de buscas na Baía de Guanabara. Os bombeiros conseguiram desvirar a embarcação com o auxílio de um guindaste. O porão e a casa de máquinas estavam completamente alagados. 2 pessoas permanecem desaparecidas. E agora a Capitania dos Portos vai fazer uma perícia nessa embarcação para tentar descobrir o que pode ter provocado o acidente. Segundo os relatos dos sobreviventes, a embarcação enfrentou uma tempestade de vento. 14 pessoas estavam a bordo. 6 foram resgatadas com vida, outras 6 morreram durante esse acidente que aconteceu na tarde deste domingo, na volta de um passeio pela Baía de Guanabara, perto da ilha de Paquetá. Na Polícia Civil, a delegacia da Ilha do Governador está investigando para tentar identificar os responsáveis por esse acidente. Camila. Marcos, obrigada pelos detalhes. Boa noite. Um avião com 2 pessoas caiu nesta segunda-feira no interior do Pará. O Carlos Brito tem as informações para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Camila. O monomotor modelo Cessna 182 caiu no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Uma câmera gravou o momento da queda. O piloto afirmou que tentou pousar minutos antes na pista, mas precisou arremeter. Ele não conseguiu atingir a velocidade necessária na subida e acabou caindo. Os 2 ocupantes da aeronave tiveram apenas ferimentos leves. Na queda, o avião bateu em uma casa. Um morador, atingido pelos escombros, foi levado ao hospital e já foi liberado. O Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA, vai investigar o acidente. Camila? Tá certo, obrigada, Carlos. Agora a gente fala do terremoto de 7,8 graus que atingiu a Turquia e a Síria. O número mais recente aponta que pelo menos 4.200 pessoas morreram, mas esse número não para de subir e deve subir ainda mais. O tremor foi o mais forte registrado na Turquia desde 1939. Mais de 5.500 prédios desabaram no país. Sobreviventes que ficaram desabrigados precisaram fazer fogueiras nas ruas para suportar o frio.
Temperaturas de até 3 graus Celsius negativos atrapalham a busca por sobreviventes. Quem teve a casa destruída acende fogueiras para tentar amenizar o frio. Cada vida salva é comemorada na Turquia. Os trabalhos são intensos na área onde um prédio desabou. O epicentro do terremoto foi em Gaziantep. Sobre as diversas estruturas destruídas, ainda é possível ouvir gritos de pessoas que pedem ajuda. Na Síria, bombeiros encontraram uma criança sob os escombros. Apenas o pé do menino estava visível. Pedras e aço foram cortados para chegar à criança. O menino foi retirado com vida e recebeu atendimento médico ainda no local. Este prédio, também na Síria, desabou após sofrer danos graves durante o terremoto. Cães farejadores e equipes especializadas de resgate da Alemanha e da Rússia já estão a caminho. A ONU também enviou ajuda emergencial à Turquia e à Síria. Enquanto isso, a própria população ajuda nas buscas. A Turquia tem tradição no esporte e conta com vários atletas brasileiros. A maioria joga em Istambul, longe do epicentro do terremoto. Mas alguns passaram por situações assustadoras. O zagueiro Luan Pérez, ex-Santos, joga no Fenerbahçe, mas conhece jogadores que moram na região do terremoto. Tem um companheiro brasileiro no Gaziantep, que é o João Figueiredo. Com ele aqui na Turquia tá tudo bem. A jogadora de vôlei Bia, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira, joga em Aksaray, uma cidade que teve vários tremores secundários. Ela relata momentos de desespero. Eu estava de pé, eu até desequilibrei, caí assim no sofá, apoiei a mão. Eu não conseguia pôr a calça, de tanto que eu tremia de nervoso, e o lustre balançando, a casa balançando. Para escapar da destruição, Bia dirigiu por 4 horas e meia, debaixo de neve, até a cidade de Ankara, capital do país. Os carros batendo, muito acidente, o pessoal tendo que sair dos carros, e aquela neve assim que você não conseguia enxergar nada. Por enquanto, não há informações sobre atletas brasileiros feridos, mas já houve a confirmação da morte do goleiro turco Eyüp Turkaslan, de uma equipe local. O meia-campista ganês e ex-jogador do Chelsea, Christian Atsu, está desaparecido. Um prédio onde morava um time inteiro de vôlei feminino desabou com as jogadoras dentro. A mesma situação do meu prédio, moram todas as atletas. Então, dá assim, nossa, uma tristeza que hoje acho que foi um dia assim que, nossa, foi bem tenso. Uma embarcação com refugiados afundou enquanto tentava chegar à Europa de forma clandestina. 4 pessoas morreram. Quem tem as informações é a correspondente em Lisboa, Ana Paula Gomes. Uma mulher e 3 crianças morreram e a Guarda Costeira da Grécia ainda busca por desaparecidos. 41 pessoas foram resgatadas, 6 crianças precisaram de atendimento e foram levadas para o hospital. Um barco inflável que saiu da Turquia afundou em frente à ilha grega de Leros. Já a Guarda Espanhola resgatou um total de 181 migrantes de 4 barcos diferentes nas últimas horas. Segundo a Organização Internacional para a Migração, desde 2014, mais de 2.200 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo, fugindo aí da pobreza e da guerra. De Lisboa, Ana Paula Gomes. De volta ao Brasil, agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Banco Central poderia ter sido mais generoso com o governo no comunicado divulgado após a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Haddad não foi o único a criticar o Banco Central nesta segunda-feira. A gente vai a Brasília com Matheus Scavazini, que tem todos os detalhes. Né, Matheus? Boa noite para você. Boa noite para você, Camila. Se Haddad foi mais comedido, o presidente Lula foi mais direto nessa crítica. Afirmou que a Selic nesse patamar é uma vergonha. A fala aconteceu durante a posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. Para Lula, a cultura do juro alto não combina com a necessidade de crescimento do país. O presidente tem se movimentado para revisar a autonomia do BC, mas economistas avaliam a mudança como um retrocesso.
Já para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o BC poderia ter sido mais generoso no comunicado da última quarta-feira, quando divulgou que manteria a Selic inalterada. Na ocasião, o Banco Central afirmou que as incertezas fiscais, com a possibilidade do governo gastar mais e a manutenção da inflação num patamar elevado, levaram à decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Vamos ouvir o que disse Haddad. Existe realmente uma situação fiscal que inspira cuidados, mas isso é uma herança que nós temos que administrar. Nosso compromisso é com o equilíbrio das contas, né? Eu anunciei no dia 12 que nós vamos perseguir resultados melhores e, nesse particular, eu penso que a nota poderia ser um pouco mais generosa com as medidas que nós já tomamos, né? Então, eu entendo que nós vamos, como eu disse já várias vezes, harmonizar a política fiscal com a política monetária. Uma ajuda a outra. E como disse o repórter Matheus Scavazini, o presidente Lula participou da posse de Aloysio Mercadante no BNDES. O banco tem como missão, a gente sabe, promover o desenvolvimento da economia brasileira. No entanto, a nova gestão também deve apostar em financiamentos a países alinhados ao governo Lula. Defensor de projetos voltados ao crescimento econômico por meio de investimentos públicos, Aloysio Mercadante não era o nome preferido do mercado financeiro e assumiu o BNDES com, entre outras promessas, a de fazer ajustes na taxa de juros do banco e estimular o financiamento de exportações brasileiras. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. Especialistas do mercado financeiro são críticos ao financiamento de obras fora do Brasil. Em gestões passadas do Partido dos Trabalhadores, o BNDES liberou dinheiro para diversos países como Cuba, Venezuela e Angola. Agora o tema voltou a ser discutido, depois que Lula defendeu usar recursos do banco para a construção de um gasoduto na Argentina. Uma política que, para muitos, prioriza os países alinhados com o Partido dos Trabalhadores, além de enfrentar calotes. Moçambique, na África, por exemplo, já atrasou o pagamento de 122 milhões de dólares, o correspondente a 628 milhões de reais. Duas ditaduras ainda têm dívidas maiores. A Venezuela deixou de pagar parcelas que somam 681 milhões de dólares ou 3 bilhões e 500 milhões de reais. Cuba deve ao Brasil 226 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 160 milhões de reais. Durante a cerimônia de posse, o presidente Lula disse que tem a expectativa de receber esses valores. Eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem. Os líderes da Câmara estiveram nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A equipe econômica e os deputados tentaram entrar em acordo sobre a medida provisória que retoma o voto de qualidade no CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, ligado à Receita Federal. O voto de qualidade é um instrumento que desempata, sempre a favor da União, as votações de matérias tributárias que vão para o Conselho. Os partidos Republicanos e PP entraram na justiça contra a manobra que visa aumentar a arrecadação do governo e prejudica quem paga impostos. A proposta vai ser discutida no Congresso nos próximos dias em forma de medida provisória. Já os governadores, que não querem perder receita, assinaram um manifesto a favor do voto de qualidade. Fernando Haddad também tem a tarefa de negociar a reforma tributária com os presidentes da Câmara e do Senado. Haddad pretende enviar a reforma em 2 etapas. A primeira deve aproveitar parte de uma proposta que já está no Senado e parte de outra que está aqui na Câmara. A ideia é unificar o ICMS, o imposto estadual, o PIS/COFINS, imposto federal, e o ISS, imposto municipal. A segunda etapa vai tratar do imposto de renda. Por isso, o governo deve ter ainda mais trabalho. Uma das reformas que o Brasil precisa
é a reforma tributária. E ambos os presidentes se comprometeram em acelerar o encaminhamento da reforma tributária, essencial, Robson Andrade, Josué Gomes, para o florescimento da indústria e para a eficiência econômica, simplificação tributária que vão impulsionar a nossa economia. Agora a notícia do futebol. Palmeiras e São Paulo divulgaram nesta segunda-feira uma nota conjunta em que sugerem o fim da torcida única nos clássicos paulistas. O Palmeiras alugou o estádio do Morumbi no sábado para o clássico contra o Santos. Quase 50 mil palmeirenses encheram as arquibancadas e viram a vitória por 3-1. Foi o recorde de público do clube nesse século como mandante. Mas não havia nenhum santista. As diretorias do São Paulo e do Palmeiras comemoraram o sucesso da locação. Segundo os clubes, depois do jogo foi feita uma vistoria detalhada. Não foram constatados danos significativos ao estádio ou nas imediações. E na avaliação dos cartolas, o saldo positivo contribui para que futuramente os clássicos estaduais entre Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos possam voltar a ter a presença de duas torcidas. Desde 2016, após uma briga entre corintianos e palmeirenses, apenas a torcida da casa pode acompanhar os clássicos no estádio. A Record TV procurou o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública para comentar a possibilidade do fim da torcida única, mas até o momento não tivemos resposta. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, ótima semana para você.